Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula da disciplina de análise instrumental. Essa primeira unidade, turma, eu dividi ela em duas partes. A primeira parte é a que nós vamos ver nessa videoaula e a segunda na próxima videoaula. A primeira parte, turma, trata da radiação eletromagnética e sua interação com a matéria. Bom, eu falei na aula de apresentação que a disciplina trata de análises realizadas por instrumentos, certo? Mas, para que nós venhamos compreender o princípio que é envolvido na análise realizada por esse instrumento, o mais básico de tudo é estudar a radiação eletromagnética e saber como ela interage com a matéria, certo? Bom, mas o que seria a radiação eletromagnética? Para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, pode achar algo muito distante de nós, ou até mesmo algo perigoso, nocivo à saúde. A gente vai ver que não é bem assim. A radiação eletromagnética nada mais é do que uma forma de energia. E nós vamos ver até o final da aula que essa forma de energia pode ser algo, de fato, muito danoso ao ser humano, à saúde, ou simplesmente algo que seja indispensável a nossa sobrevivência, como, por exemplo, a luz que está, nesse momento, iluminando essa sala e que está iluminando a sala que vocês estão assistindo essa videoaula. É um tipo de radiação eletromagnética. E, na verdade, como eu falei, é uma forma de energia. E o que é muito interessante e importante saber sobre a radiação eletromagnética é que ela tem um comportamento dual. Existem modelos que explicam ela como uma onda eletromagnética. E tem outros modelos que explicam essa mesma radiação sendo não ondas, mas sim pacotes de energia. Pacotes de energia, esses que são chamados de fótons, como nós vamos ver durante a aula. Então, o primeiro modelo que a gente vai ver é o modelo ondulatório, certo? Mas, antes de falar do modelo ondulatório propriamente dito, é importante a gente ter conhecimento que a estrutura atômica atual, o modelo atômico aceito hoje, ele é resultado do estudo entre a radiação eletromagnética e a matéria. Daí nós podemos tirar a importância de estudar a interação entre radiação eletromagnética e a matéria. Agora, falando do modelo ondulatório propriamente dito, nós podemos comparar as ondas que se movem na água. Por exemplo, imagine um lago de águas completamente parado, onde nós jogamos uma pedra. A partir do ponto que aquela pedra cai, é formado ondas. Essas ondas podem ser assemelhadas ao modelo ondulatório da radiação. Em relação à velocidade, no vácuo, pessoal, que é a ausência total de matéria, a velocidade da luz é considerada sendo máxima, que é aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, a luz, ela chega a ser mais rápida até mesmo do que o som. Imagine um exemplo bem prático, que seria um trovão. Primeiro, nós vemos o clarão provocado pelo relâmpago, que é a luz. Alguns segundos depois, nós escutamos o trovão. Então, prova que a luz é mais rápida do que o som. Aí eu abro um parênteses nesse momento para explicar para vocês que a luz, ela é uma parte da radiação eletromagnética. Porque eu venho falando de radiação eletromagnética e agora falei de luz. Então, entendam bem. A radiação eletromagnética, dentro da radiação eletromagnética, existem vários tipos de energia. A luz é apenas um delas e é o que nos interessa para entender as técnicas que serão utilizadas na disciplina. Mas no final da aula vocês vão entender que a luz faz parte de um espectro onde existem vários tipos de energia. Ok? Então, para entender o modelo ondulatório e até mesmo o modelo de partícula da radiação eletromagnética, nós temos que estudar alguns parâmetros que vão caracterizar uma onda. Então, imagine o seguinte, a radiação eletromagnética se comporta como onda. Então, vamos pegar a imagem de uma onda, fazer um recorte e vamos analisar ela, caracterizar, certo? Como está aí no slide 6 de vocês. Então, o primeiro parâmetro é chamado comprimento de onda. Só outro parênteses que eu vou abrir. Nos próximos slides, vocês têm cada um desses parâmetros devidamente conceituados. Então, eu vou tentar defini-los aqui de forma mais simplória possível, certo? Então, qualquer dúvida, vocês consultam os conceitos. Então, vamos para o primeiro. Comprimento de onda. O comprimento de onda nada mais é do que o tamanho da onda.
certo? Ou a distância entre dois pontos máximos sucessivos ou dois pontos mínimos sucessivos caracteriza o tamanho de uma onda. A letra que representa o comprimento de onda é uma letra grega chamada lambda, certo? Outro parâmetro muito importante é a amplitude. A amplitude nada mais é do que a altura de uma onda, que pode ser da base ao ponto máximo superior, à crista superior, ou da base à crista inferior, a altura inferior da onda. Então, amplitude é a altura da onda. Aí nós temos outro parâmetro, o número de onda. O número de onda, pessoal, é a quantidade de ondas que passa em 1 centímetro, que percorre 1 centímetro. Então, vamos lá. O comprimento de onda é o tamanho da onda. A unidade que o define é metros. E número de onda, a unidade de número de onda é centímetro a menos 1, porque o número de onda é a quantidade de onda que percorre o espaço de 1 centímetro. Então, o número de onda é o inverso do comprimento de onda, ok? Outro parâmetro importante que caracteriza uma onda, a frequência. A frequência nos passa uma ideia de repetição. Então, o que seria a frequência de uma onda? A frequência é a quantidade de ondas que passa por um ponto fixo no espaço em 1 segundo, ok? A quantidade de ondas que passa em um ponto fixo no espaço em 1 segundo. Dessa forma, a unidade de frequência é segundos a menos 1. Ou hertz, onde 1 segundo a menos 1 equivale a 1 hertz, ok? Então, o próximo parâmetro que caracteriza uma onda é o período, representado pela letra T. Período lembra a ideia de tempo. Então, o que seria o período? O período é o tempo gasto em segundos para que uma onda percorra um ponto fixo no espaço. Também é medido em segundos. O que mais que nós temos de parâmetros? Temos a velocidade da luz, como eu já falei, onde eu trouxe aqui no slide 8 um valor aproximado, tá? Aliás, eu trouxe o valor exato, 2,99792 vezes 10 a 8, mas costuma se aproximar para 3, certo? Lembrando que, quando nós falamos de velocidade da luz no vácuo, nós estamos falando da constante velocidade da luz, ok? Ela é representada pela letra C. Quando nós falamos simplesmente de velocidade, vamos representar pela letra V, ok? Nós temos mais um parâmetro que é muito importante, que está intrinsecamente relacionado ao modelo de ondas da radiação, que é o índice de refração. Em termos simples, índice de refração é um desvio que a luz sofre ao passar de um meio material para outro meio material. Nós vamos ver com mais detalhe quando formos ver a aplicação desse modelo em alguns fenômenos. Mas antes, nós vamos ver as relações matemáticas entre esses parâmetros que nós acabamos de ver. A primeira relação está na equação 1, que diz que a constante velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Em termos práticos, a constante velocidade da luz é igual ao tamanho de uma onda vezes a quantidade de onda que passa por um ponto fixo no espaço. Pessoal, dessa equação 1, nós obtemos com facilidade duas equações, A e a B, apenas isolando na A o comprimento de onda e na B a frequência, certo? Aí nós temos outra equação, esse V maiúsculo, que diz que a velocidade é igual ao comprimento de onda sobre o período. Você lembra que eu falei que o período é o inverso da frequência? Quando uma variável é o inverso da outra, nós dizemos que essa variável, no caso, o período, é igual a 1 sobre a frequência. Então, ao substituir a equação D na equação C, nós obtemos a equação 2, que diz que a velocidade da luz é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Eu chamo a atenção de vocês para essas equações, não pela dificuldade matemática, que é super simples, mas ao entendimento dessa equação. Nós vamos entender agora a equação e a equação B em termos qualitativos. Pessoal, dá para perceber que comprimento de onda é o inverso da frequência. Então, imagine o seguinte, quando eu tenho um ponto fixo no espaço e eu tenho uma onda com um comprimento muito pequeno, e essa onda com um comprimento muito pequeno vai passar por esse ponto.
Como ela é muito pequena, se eu cronometrar 1 segundo, em 1 segundo vai passar muitas ondas pequenas. Então, em ondas pequenas, comprimento de onda pequena, se vai passar muitas ondas, frequência alta, ok? E se eu tiver ao contrário, eu tenho o mesmo ponto fixo no espaço, cronômetro 1 segundo, e tenho ondas com comprimentos muito grandes. Em 1 segundo, pessoal, como a onda é muito grande, vai passar menos ondas do que quando a onda é pequena. Resumindo, comprimento de ondas grande, frequências pequenas. Comprimento de ondas pequeno, frequências grandes. São grandezas inversamente proporcionais. Agora a gente vai ver alguns fenômenos que explicam, né, que comprovam que a radiação eletromagnética realmente se comporta como uma onda. O primeiro é a difração. A difração é um dos fenômenos mais contundentes ao demonstrar esse modelo para a radiação. Mas o que seria a difração? A difração nada mais é do que um desvio que a luz sofre ao passar por um obstáculo, como a gente pode ver nessas duas figuras, na primeira figura. Então, a luz sofre um desvio ao passar por um orifício. Esse orifício consiste, na verdade, de um entortamento dessa onda. Como nós estamos vendo no anteparo A, a onda sofre um desvio ao passar por esse primeiro orifício. Quando chega no anteparo B, tem dois orifícios. Em cada orifício, essas ondas vão sofrer novos desvios. Aí nós podemos ver que até atingir o alvo, essas ondas, horas se encontram, né, se somam e horas se anulam. A gente vai entender no próximo slide, pessoal, que isso que acontece é outro fenômeno relacionado a esse modelo chamado interferência. Nós vamos ver com mais detalhes no próximo slide. Mas antes, vamos ver esse exemplo prático dessa antena transmissora, que também está emitindo uma radiação eletromagnética, no caso não a luz, outro tipo de radiação. E essa onda, ela encontra um obstáculo. Mas olha só o que acontece quando ela encontra esse obstáculo. Ela desvia até chegar na fonte receptora, que é a antena, ok? Agora vamos entender melhor a interferência. Nós temos 3 tipos de interferência. A construtiva, que é aquela onde os pontos estão em fase. O que os pontos estão em fase? Significa que os pontos mínimos e máximos das duas ondas se coincidem. Então, eu vou resultar numa onda com uma amplitude maior, com uma altura maior. Na interferência destrutiva, nenhum ponto está em fase. Então, uma onda vai anular a outra. E na interferência mista, alguns pontos da onda estão em fase, ou seja, coincidem, e outros não. Então, eu vou ter, em alguns pontos, um aumento da amplitude da onda, como pode ser visto pelo slide. Outro fenômeno muito importante, pessoal, é a refração. A refração, eu tenho certeza que é o exemplo que mais, é um dos exemplos que mais nós podemos observar no nosso dia a dia. Nesse slide, nós podemos ver a imagem do olho que está olhando um objeto no becker. Pessoal, lembra que eu falei do índice de refração, que é o desvio que a luz sofre ao mudar de um meio material para outro? Pois bem, quando esse observador ele está olhando para um becker que contém uma moeda lá dentro, e esse becker está vazio, o único meio material entre a luz e o objeto é só o ar. Então, não há desvio da luz. Mas quando ele vai para o segundo becker, o becker está com água. Então, a luz, ela passa do meio material, que é o ar, para a água. Então, ela mudou o meio material dela. Por isso, ela sofre um desvio na sua direção. Esse desvio é chamado índice de refração. O índice de refração, ele muda de sólido, ele é maior em sólido do que líquido, do que em ar. E por isso, a imagem desse homem no slide, ela está bem distorcida, digamos assim, bem distorcida da realidade. Por quê? A luz passou do meio material, que é o ar, para o vidro, que é uma piscina com parede de vidro, e depois para a água. Então, dá essa ideia que a cabeça dele está bem afastada do corpo, devido à mudança de direção da luz quando ela muda de meio material. Ok? É o mesmo, um exemplo simples, quando nós estamos na beira de um lago, e nós vamos pegar uma moeda, por exemplo. A gente vai com a mão para pegar a moeda e ver que a moeda não está na posição que nós olhamos. Justamente por isso, devido à refração que muda de posição a imagem da moeda, ok? Outro fenômeno que também é explicado por esse modelo e é bem próximo do nosso cotidiano, que nós observamos, é a reflexão. A reflexão da luz, pessoal, a gente pode observar quando a gente passa por um rio de águas completamente parada, onde esse rio reflete completamente a imagem que está ao seu redor, certo?
Agora nós vamos estudar o outro modelo da matéria, a outra forma de ver a matéria, que é através do modelo da energia quantizada, ou pacote de energia. Pacotes esses que são chamados de fóton. Pessoal, esse estudo começou com Planck. Planck, ele observou o seguinte: a energia só pode ser liberada ou absorvida por átomos em certos pedaços de tamanhos mínimos chamados quanto. Aí ele formulou uma relação matemática entre a energia e a frequência. Lembra da frequência que eu falei no início da aula? Então, ele disse o seguinte: a energia ela é igual a uma constante H vezes V, que é a frequência. Esse H, mais tarde, foi chamado de constante de Planck, já que foi formulado por esse cientista. Então, com isso, ele disse o seguinte: a energia ela é diretamente proporcional à frequência, certo? E o que é importante nós entendermos sobre esse modelo é que a energia é sempre emitida ou absorvida em múltiplos inteiros. Por exemplo, 2HV, 3HV, 4HV, 20HV, são chamados de quanta. Mas foi Einstein que pegou essa ideia do Planck, de pacote de energia, que ele não tinha ainda dado nome a essa energia que era liberada nesses pacotes. Foi Einstein que denominou esse pacote de partícula como fóton e formulou o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico fornece evidências para a natureza de partícula da luz. Então, se a luz brilha numa superfície de um metal, há um ponto no qual os elétrons são expelidos do metal. Os elétrons somente serão expelidos se a frequência mínima é alcançada, onde, abaixo da frequência mínima, nenhum elétron é repelido. E acima dessa frequência mínima, o número de elétrons expelidos depende da intensidade da luz. Turma, no slide 17 a gente pode entender como é que funciona essa emissão de fótons. Então, imagina aí, nós temos essa seta na vertical indicando a energia crescente, nós temos essa primeira seta na horizontal indicando o estado fundamental, é 0, e o segundo estado eletrônico é 1, que é o estado excitado. Então, é o seguinte, imagine que esse esquema representa uma superfície metálica, ok? Então, os átomos estão no estado fundamental, estado eletricamente neutro. Ele recebe uma energia, essa energia é aquela energia mínima que eu falei, e consegue sair do estado E0 para o E1, ok? Essa energia é exatamente essa diferença entre E0 e E1. Então, ele conseguiu ir para o estado eletrônico E1. Só que isso dura pouquíssimo tempo e ele retorna, como mostra a seta. É no retorno que ele vai liberar esse pacote de energia, que é um número inteiro, como eu falei. O HV, que representa a energia de um fóton, ok? Pessoal, para nós podermos entender melhor o modelo de partículas e também ondulatório, vamos fazer uma seguinte ilustração. Imagine que nós temos que subir até o 10º andar de um prédio. Aí nós temos duas maneiras. Nós temos uma rampa e nós temos escadas. A rampa, ela sempre vai apresentar uma inclinação constante, não é isso? A rampa vai representar o modelo ondulatório. A escada, ela vai representar o modelo de partículas, onde nós só podemos subir um degrau de cada vez. Se nós não dermos um passo que tenha a distância suficiente de um degrau para o outro, nós não conseguimos avançar. Então, esse degrau representa o modelo de partículas. Que também existem umas relações matemáticas entre eles. Aí aqui eu aproveito para falar que esses modelos, eles não se excluem, pelo contrário, eles se complementam. A questão é que alguns fenômenos, de fato, só se explicam se considerar a radiação como uma onda. E outros, que inclusive eu adianto para vocês, que é o tipo de interação que vai ser aplicada nas técnicas que nós vamos estudar aqui, é o modelo de partícula, que só se explica se a radiação, se a luz for absorvida e liberada em pacotes quantizados de energia. Então, no próximo slide aqui, nós temos uma representação bem geral do modelo fotoelétrico, onde nós temos no esquema 1 a superfície metálica, onde a energia é radiada e os elétrons ali vão ser emitidos, tá certo? Aí na figura B nós temos um terminal positivo que capta a emissão desses elétrons e quantifica através de uma voltagem, onde vai indicar
com precisão a corrente, né, a quantidade de voltagem, de energia emitida por esses elétrons. Nossas relações matemáticas para o modelo de partícula. Primeiro que eu falei para vocês, diz que a energia é igual a uma constante vezes a frequência, ok? Aí a gente retoma uma equação lá do modelo ondulatório, que diz que a frequência é igual a constante velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Nós pegamos essa equação do modelo ondulatório e substituímos no modelo de partícula. Aí nós vamos ter a seguinte equação. A energia é igual a constante de Planck vezes a constante velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Aí, para finalizar as relações quantitativas e qualitativas desses dois modelos, nós chegamos aos seguintes entendimentos. A frequência, ela é o contrário do comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. E quanto maior a frequência, maior a energia, ok? Aí, no último slide, pessoal, é apenas uma das representações do espectro eletromagnético, dos vários tipos de radiação eletromagnética que eu falei para vocês. Aqui nós já podemos observar que se divide em radiação não ionizante e radiação ionizante. Lembra que eu falei que para algumas pessoas o termo radiação eletromagnética pode parecer algo perigoso? E, de fato, alguns tipos de radiação representam risco à saúde, como as radiação ionizante, onde as quais são um tipo de radiação que pode, em alguns casos, reagir com o DNA das células humanas e provocar danos, até mesmo câncer. Lembrando que essa mesma radiação que faz o mal, ela também é usada no tratamento. Então, nós temos raio gama, que vem da desintegração de alguns átomos. Raio-X são utilizados para exames radiológicos. Radiação ultravioleta, que deveria ser completamente retida pela camada de ozônio, né? Mas uma parte dela passa pela camada de ozônio e chega até nós e pode causar, entre outros males, câncer de pele. A luz visível, que é a luz que nós estamos sempre nos referindo aqui, que é uma pequena parte do espectro eletromagnético que nossos olhos podem ver a olho nu, por isso esse termo luz visível. A radiação infravermelha, aí temos micro-ondas, ondas de rádio, e nós temos ondas de satélites, que são ondas com frequências extremamente pequenas e comprimento de ondas grande, ok? Então, pessoal, vocês podem aproveitar para fazer uma pesquisa sobre sobre os vários tipos de radiação e ver a aplicação dessas radiações, tanto na indústria como na pesquisa, na medicina e até mesmo no nosso dia a dia. Para que vocês possam e aproveitem para associar comprimento de onda com frequência. A nossa primeira atividade, eu trouxe algumas questões, tanto teóricas, mas trouxe algumas questões envolvendo cálculos, onde vocês vão utilizar essas relações matemáticas, principalmente essas que eu expus aqui para vocês, e vão, a partir de uma determinada variável, determinar outras variáveis. Então, nossa primeira aula fica por aqui, e na próxima aula nós vamos fazer uma introdução às análises instrumental.